Hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, faleceu a grande jornalista Glória Maria. Ela estava lutando contra um câncer de pulmão já fazia um certo tempo, e aí a condição dela acabou se agravando, houve uma metástase para o cérebro e infelizmente ela não conseguiu resistir a essa circunstância e veio a óbito por conta dessa doença. Então eu separei aqui alguns materiais para poder explicar um pouco sobre o câncer de pulmão, falar um pouquinho das suas condições epidemiológicas, seus aspectos clínicos, seus níveis de agressividade, dependendo dos tipos de câncer e das condições clínicas na qual ela está inserida, né? Só que antes eu queria falar para vocês o seguinte, para quem não é da área, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de um tipo de doença relacionada a uma proliferação descontrolada de células. Essa proliferação descontrolada, ela pode assumir uma característica benigna, então a gente diz que são tumores benignos, e formato de câncer mesmo, que são os tumores de caráter maligno. Essa malignidade tem a ver com a capacidade que aquele tumor consegue acessar outros tecidos ou se proliferar para locais onde não deveria estar. Tá? No caso, então, o câncer da Glória Maria é um tipo de tumor de caráter maligno e acometeu regiões específicas do pulmão. E a gente vai dar uma olhadinha e os motivos pelas quais a metástase no cérebro acabou acontecendo. Antes, eu queria colocar para vocês essa condição epidemiológica aí do câncer de pulmão. Não só de pulmão, mas câncer de traqueia, dos brônquios, enfim. Você percebe que a taxa de incidência aqui neste mapa, você vai observar um número maior de pessoas com esse tipo de tumor em países mais desenvolvidos economicamente. Então, Estados Unidos, Canadá, uma série de países da Europa, a China, o Japão. Esses países, por terem um desenvolvimento econômico maior, você tem aí a presença de grande quantidade de indústrias e o ar mais poluído. Uma série de partículas que estão presentes no ar, elas podem continuamente desencadear lesões no epitélio da traqueia, né? Nas células glandulares presentes lá no pulmão, enfim. E essas lesões que acontecem continuamente, você vai ter que fazer uma morte celular e renovar essa célula que foi perdida a partir de proliferações consecutivas. Quanto mais você proliferar esses tipos celulares, então mais você vai ter a chance de ter mutações genéticas e com isso formar ali um tipo de célula tumoral, tá? Como a incidência ela é mais comum nesses países então onde a poluição do ar é maior, claramente você vai observar que a taxa de mortalidade também tende a ser maior nesses países onde o ar é normalmente mais poluído, tá? Então você vê ali também, de novo, o Canadá, ele tem uma taxa de mortalidade muito alta, uma série de países da Europa também, a China, que é um país extremamente industrializado. Então uma das causas do surgimento, né, de uma série de tipos de tumores no pulmão tem uma relação direta com agentes agressores da via aérea. Isso, obviamente, não só a poluição, tá? Mas o consumo também de tabaco ou qualquer outro produto fumígero, ele vai causar essa lesão contínua nessas células do pulmão e aí, por sua vez, a chance de você desencadear uma formação tumoral ali aumenta. No Brasil, num âmbito geral, você vê que ele está ali mais ou menos no meio termo, só que o Brasil, por ser um país muito grande, você vai ter diferentes taxas de incidência em diferentes regiões. A taxa de incidência mais efetiva desse tipo de tumor são em regiões mais industrializadas. Então, no estado de São Paulo, no modo geral, você tem maior incidência de câncer de pulmão do que, por exemplo, na região do Amazonas e do Acre, tá? E aqui, fazendo a distribuição entre riscos cumulativos em relação à idade, você percebe que a incidência do câncer de pulmão, ele começa a ser mais aparente que na faixa dos 50 anos em diante. A Glória Maria, se eu não me engano, estava na faixa dos 70 anos, 74, se eu não me engano, pode ser que eu tenha errado, mas na faixa dos 70 anos. E você vê que conforme vai aumentando a quantidade de décadas de vida dessa pessoa, né,
Dos 50 em diante, esse risco ele vai crescendo exponencialmente. Né? Ele para aqui no 90 porque, no modo geral, epidemiologicamente é muito difícil você encontrar uma população muito grande de pessoas centenárias. Tá? Então você vê ali que essa taxa ela vai crescendo. E uma coisa curiosa de se observar é que esse risco cumulativo, ao longo dos anos, ele vai aumentando também, tanto para os homens quanto para as mulheres. No caso dos homens aqui, né, uma coisa curiosa é que ele deu uma certa caída, né, por conta que, mesmo ele sendo mais alto do que a incidência nas mulheres, né, ele caiu um pouco mais por conta dessa tecnologia em relação a empregos na qual a pessoa está exposta a situações de risco, né, você fazer uso de máscaras, uso de filtros. Então, por via de segurança do trabalho, né, é normal que ao longo do tempo isso tenha uma queda um pouquinho menos acentuada. Né? Você tem uma queda um pouquinho mais acentuada, perdão, mas você vê que ela ainda é muito pequena. A incidência em homens é muito maior do que a incidência em mulheres. E isso por quê? Porque os homens, no modo geral, eles realizam mais trabalhos na onde a poluição do ar é maior também. As mulheres, no modo geral, né, você vê que também está aumentando e diferente em relação aos homens, né? A cada década, né, perfil de década que vai passando, a taxa cumulativa de incidência de câncer de pulmão nessas mulheres também vai aumentando, também por conta de que mais mulheres estão trabalhando em diferentes setores, na qual tais setores, por sua vez, aumentam a chance de essa pessoa desenvolver câncer de pulmão por conta da poluição. Tanto trabalhar em ambientes extremamente hostis, com uma poluição aérea muito grande, como também morar em cidades onde o grau de poluição também é muito grande. Então, como teve uma migração muito grande desses períodos para frente lá para as cidades, né, e aumento da poluição, aumento da industrialização, é mais comum você também observar essa incidência. Mesmo que das mulheres esteja crescendo, ainda assim dos homens é muito maior, por conta que, numa questão de trabalho, de exposição a riscos, né, aéreos, né, então poluição no modo geral, os homens estão mais propícios a isso do que as mulheres, porque os homens trabalham mais em ambientes de risco do que as mulheres, isso epidemiologicamente falando, tá? Mas as mulheres estão também sofrendo com isso aí. E aí, a gente entra especificamente agora no câncer de pulmão. A gente falou dessa questão epidemiológica em si e agora nós vamos entrar um pouquinho sobre os tipos de câncer que nós estamos tratando, né? Num modo geral, como a estrutura do pulmão ela tem variados tipos de células, né? Então, obviamente, diferentes tipos de cânceres do pulmão podem ter origens de diferentes tipos celulares. Então vamos começar aqui com um câncer, né? Câncer de pulmão de células escamosas, tá? Ele aqui vai representar de cerca de 25 a 30% dos cânceres de um modo geral que acometem o pulmão. E eles normalmente vão surgir na região da carina ou no brônquio, tá? Por quê? Porque são regiões onde você tem um teor muito grande de estrutura epitelial. Estrutura de epitélio é uma estrutura que se descama e, portanto, uma lesão contínua nessa região vai fazer com que você forme um tipo de câncer, que é o que a gente chama de câncer escamoso, tá? Os adenocarcinomas, por sua vez, que têm a maior incidência dentre os cânceres de pulmão, né, eles vão pegar aqui no brônquio periférico, né, nas periferias ali do brônquio, e aí você vai ter algumas células de caráter glandular que vão sofrer aí esse processo de lesão contínua e proliferação, que por sua vez vão aí desencadear o surgimento dos adenocarcinomas. Então as células escamosas, né, o câncer de células escamosas é mais proveniente de estrutura de epitélio e os adenocarcinomas são mais provenientes de estruturas de glândulas. Aqui agora você tem os carcinomas anaplásicos de células grandes, que eles não têm morfologia nem de estrutura glandular, nem de estrutura escamosa. Então, é um tumor bem grande, mas ele não se assemelha histologicamente nem a glândulas, nem a epitélio, tá? Ele tem uma incidência um pouco mais baixa, de 10%, e também tem o câncer de células pequenas, então câncer de pulmão de células pequenas, que normalmente elas vêm aqui através de vasos linfáticos, né? Elas são originárias de regiões de linfonodos, né, e vão fazer uma invasão brônquica. E normalmente o surgimento desses tipos de tumores é decorrente aí da sinalização de uma série de hormônios, tá? Mas o mais comum de caso aí que a gente está trabalhando é o adenocarcinoma de pulmão,
né? Os adenocarcinomas que têm origem glandular. E aqui tem algumas descrições que a gente vai precisar levar em consideração. Eu só coloquei essa tabelinha desse artigo, que vale a pena você ler. Vai estar todos os artigos que eu usei aqui no descritivo do vídeo, sobre alguns processos de categorização dos tipos de tumores. Porque clinicamente, os tumores eles precisam ter uma categoria, né, para você identificar o grau de malignidade e o grau de risco que ele pode apresentar aos indivíduos. Tá? Então você tem o T, aqui, né, as categorias eles dividem T, N e M, que o T é o tamanho do tumor, o N é a extensão na qual os linfonodos próximos ali estão sendo acometidos, né? E o M é a presença ou ausência de metástase, né? Seja metástase próxima ou metástase distante. Aí tem toda uma numeração para tratar sobre isso. Eu não vou falar dos demais porque ele está em relação ao processo de tratamento, né? Pré-tratamento, pós-tratamento. Eu vou focar aqui especificamente no tumor em si. E aqui nessa tabela, ele faz uma divisão, né, em relação ao tamanho primário do tumor, as metástases que estão próximas às regiões de linfonodos e também as metástases que estão ou pegando regiões que estão difusas ali no pulmão ou órgãos distantes. Dependendo do perfil que você tem, do tipo de tumor no pulmão, né, o tipo de câncer de pulmão, você vai ter uma classificação de risco, que ela vai de 1A até 4. Então ela tem 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e 4, sendo 4 o pior de todos, com o pior prognóstico possível. Tá? E isso vai se dar por quê? Por essa tabela. Então, o tamanho do tumor ele tem diferentes classificações, que vai de 1A a 1B, 2A, 2B, 3 e 4. Sendo que o câncer de pulmão de maior tamanho, só que se ele for uma condição unitária, né, é o 3, que ele tem um tamanho maior do que 7 centímetros. E isso é um tipo de tumor caracterizado histologicamente como um tipo de tumor que tem característica maligna. Tá? O 4, por sua vez, aqui ele já tem vários nódulos, não importa o tamanho. Então essa presença de múltiplos nódulos já considera, independente do grau de metástase, se tiver ou não, já como um risco 3. Porque a probabilidade desse nódulo crescer, ele passa a ser muito grande. Né? Agora, se você pega, por exemplo, a questão de metástases, a gente chama de metástases distantes, né? Qualquer condição metastática, independente das características, se for o tumor de diferentes tamanhos, não importa, ele pode ter um tamanho muito pequeno ou um tamanho muito grande, já é considerado alto risco, porque houve um processo proliferativo e esse processo proliferativo migrou para tecidos e, obviamente, isso vai fazer com que a agressividade desse tumor aumente e aumente demais. E aqui nessa figura, aqui para a gente concluir, a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu de fato com a Glória Maria. Tá? Por quê? Porque você tem ali os diferentes estágios, então estágios de risco, que eu mostrei, 1, 2, 3 e 4, que vai variar de A e B, né? O A é mais brando, o B tende a ser um pouquinho pior. Mas no caso da Glória Maria, você percebe o seguinte, que como ela teve metástase cerebral, tá? E você já tinha uma característica de multifocal, né? Ela estava com várias lesões, pelo menos é o que a gente tem de informação até agora, né? Para ter esse processo de metástase em órgãos distantes, a probabilidade é que você tenha também vários segmentos de tumores espalhados ao longo do pulmão. Ou você tenha um tumor de tamanho muito grande que, através da via hematogênica, né, que o pulmão é extremamente vascularizado, caiu na circulação e foi parar em tecidos e órgãos importantes para a sobrevivência do indivíduo. E isso já é considerado um tipo de estágio que a gente chama de estágio 4, porque você já estava numa circunstância de metástase a longa distância. Tá? E os dois locais mais comuns onde você pode ter metástase a partir de um tumor, né, de um câncer de pulmão, é no fígado e no osso, são os principais. Mas também não é descartada a probabilidade de você ter uma metástase cerebral. Você vê aqui então, ó, né, em estágio 4, que provavelmente devia ser o estágio da Glória Maria, né, você tem ali uma chance, né, de fazer metástase cerebral de 17 até 39%.
E essa metástase, quando pega no cérebro, né, é muito mais difícil você tratar por decorrência de certas regiões você não conseguir ter acesso. Ela fez imunoterapia, conseguiu ter uma ligeira remissão da metástase cerebral, mas isso não foi o suficiente quando a doença retornou de modo mais agressivo e aí, infelizmente, ela veio a óbito. Então você divide aí em 4 estágios, né, decorrentes aí da probabilidade ou da quantidade de tipos de tumores que você tem, tamanho e níveis de metástase, tá bom? Então é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Mais uma vez a gente lamenta profundamente a perda aí dessa grande jornalista, Glória Maria. E se você gostou desse material, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar aqui esse vídeo aí para que mais pessoas vejam sobre esse conteúdo e aprendam um pouco mais aí. Grande abraço, valeu, é nóis!